Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. E vamos começar essa edição falando sobre a mineradora australiana BHP, que será julgada por desacato criminoso em Londres. O tribunal levou em conta que a estratégia de defesa da empresa foi respectivamente projetada com o propósito de interferir na administração da justiça nos tribunais. Vamos ver. Os líderes dos 27 países membros da União Europeia concordaram em prorrogar por mais 6 meses as sanções em vigor contra a Rússia, embora não tenham chegado a um acordo sobre um novo pacote devido à oposição da Eslováquia. As autoridades do bloco haviam preparado planos de contingência para manter em vigor as sanções contra Moscou por sua invasão à Ucrânia, caso a Hungria se recusasse a aprovar a prorrogação. As medidas aprovadas, entre elas o congelamento de cerca de 200 bilhões de euros do Banco Central da Rússia, seguirão em vigor até o começo de 2026. Mas a União Europeia não conseguiu aprovar, na reunião desta quinta, o 18º pacote de sanções, devido à oposição da Eslováquia, cujo primeiro-ministro, Robert Fico, mantém uma divergência com Bruxelas envolvendo o plano de cortar as importações de gás russo até o fim de 2027. A Eslováquia é fortemente dependente do gás russo e lucra com as comissões que cobra para que ele transite pelo seu território. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia pedido que os líderes europeus aprovassem o 18º pacote contra o comércio de petróleo russo, a frota fantasma, que permite a Moscou comercializar seus hidrocarbonetos, os bancos e as redes que facilitam equipamentos ou componentes para a fabricação de armas. E olha só, o desemprego no Brasil diminuiu no trimestre terminado no mês de maio. De acordo com os dados do IBGE, esse é o melhor patamar do mercado de trabalho nos últimos 10 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, revelam que a taxa de desemprego desacelerou no Brasil e atingiu 6,2% no trimestre encerrado em maio. Nos 3 meses anteriores, a taxa era de 6,8%. O resultado também representa uma queda de 1 ponto percentual em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, quando a taxa era de 7,1%. Ao todo, 6.800.000 pessoas estavam sem emprego no país. Esse número representa uma queda de 8,6% em comparação ao trimestre anterior, quando 7,5 milhões de pessoas estavam desocupadas. Em relação aos mesmos 3 meses de 2024, a queda foi de 1 milhão de desempregados. Segundo pesquisadores do IBGE, o resultado indica que o mercado de trabalho está no melhor patamar dos últimos 10 anos. Já o contingente de pessoas com carteira assinada no setor privado atingiu um novo recorde no trimestre encerrado em maio, com um total de 39.800.000 pessoas. O número cresceu 0,5% em comparação ao trimestre anterior. Os trabalhadores informais somam 39 milhões. A quantidade de pessoas ocupadas no trimestre encerrado em maio foi de quase 104 milhões de pessoas. O rendimento médio mensal real habitual de todos os trabalhadores chegou a R$ 3.457 no trimestre encerrado em maio. E agora vamos falar de esportes. Começa amanhã as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E já no primeiro confronto, a gente tem um confronto brasileiro entre Palmeiras e Botafogo. Um confronto que vai chamar a atenção aí de todos os telespectadores. As equipes se enfrentam às 13 horas pelo horário de Brasília. Já no domingo, o Flamengo, outra equipe brasileira, enfrenta o Bayern de Munique às 17 horas. E na segunda-feira, o último brasileiro classificado para o mata-mata entra em campo, que é o Fluminense, comandado por Renato Gaúcho. A equipe vai enfrentar a Inter de Milão às 16 horas. Nós vamos acompanhar todos esses jogos para trazer as principais informações para você. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho, às 15h30, você acompanha mais informações ao vivo no Redação Hit. Ótima sexta-feira. Até mais.